Salve, salve, xadrez! Bora lá para a resolução de mais um exercício aqui da nossa Unifesp, exercício de eletricidade, uma matéria que eu adoro. E você? Qual é a parte da física que você mais gosta? Lembrando, não pode colocar nenhuma, hein? Nenhuma é sacanagem aí comigo, hein? Põe uma delas aí. Vamos ler o exercício, então. Um circuito elétrico é composto por uma bateria de força eletromotriz e resistência interna R e 3 resistores 1, 2 e 3, como mostra na figura. A intensidade da corrente elétrica que se estabelece no resistor R1 é de 0,25 A. Então, já vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. A corrente elétrica que ele falou que passa pelo R1 é de 0,25 A. Logo, essa corrente ela vai se dividir em dois pedaços aqui. Depois eles vão se juntar e passar para lá. Ou seja, o 0,25 A é a corrente total do circuito elétrico. E é a que passa pelo gerador que está ali. Show! Vamos ler então aqui a A. Considerando a resistência elétrica dos resistores R2 e R3 como 250 ohms, calcule a diferença de potencial em volts entre os terminais do resistor R3 e determine a intensidade da corrente elétrica em ampere que nele se estabelece. Ou seja, ele quer saber quantos volts que nós temos aí no resistor R3 e também qual é a corrente elétrica que passa por ele. Qual que é o jeito mais simples da gente fazer? É a gente lembrar o seguinte: quando eu tenho dois resistores em paralelo, então vai ter um aqui, eu só vou desenhar a parte importante para a gente agora. Outra aqui, outra aqui. Quando eu tenho dois resistores em paralelo, a característica do paralelo é que eles tenham a mesma DDP. Quando eu faço o REC entre dois resistores em paralelo, a DDP desse REC é a DDP do paralelo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho dois resistores em paralelo, se esse cara tem 10 volts, esse cara também tem 10 volts. Se eu faço o REC, o volts do REC continua sendo 10 volts. Então, o REC de dois resistores em paralelo é o mesmo... Perdão. A DDP de dois resistores em paralelo, é a DDP do REC entre esse paralelo. Então, separado tem 10 volts, separado tem 10 volts. Se eu juntar e fizer o REC, continua tendo 10 volts. Firmeza total? Então, vem comigo aqui para a resolução. E o que eu vou fazer, então? Esse cara tem 200 ohms e esse cara tem 50 ohms. E por que eu estou fazendo isso? Simples. Eu tenho a corrente. Se eu achar o REC, eu faço o URI. Como o volts dos resistores em paralelo é o mesmo volts do REC em paralelo, eu vou mandar um URI e já era. Salve, salve! Então aqui, o que eu vou fazer então? Ó, primeiramente, eu vou calcular esse R aqui, firmeza? Esse REC equivalente, e eu vou usar o produto pela soma. Dá para fazer aquele 1 por 200 mais 1 por 50? Dá, mas eu prefiro fazer produto pela soma. Então, 200 mais 50. Esse nosso REC aqui, amigo demais, ele vai ser 5 vezes 2 vai dar 10. E aí eu só multipliquei os números, depois eu copio os zeros. Firmeza? Então, eu fiz 2 vezes 5, 10. E aí, como eu tenho dois zeros do 200 e um do 50, eu só copiei essa quantidade de zeros. Isso sempre dá certo. E aqui eu vou ter embaixo 250. Corta o zero, vral e vral. O que sobra aqui pra gente? O REC vale 100 dividido por 25, que vale 4. Opa! 40 ohms. Já tava esquecendo um zero ali, hein? Já ia deixar para trás. Ia dar tudo errado. Mary Bird, esse gotinho. Então, 40 ohms. Agora eu vou botar aquele URI maroto. Lembrando que o REC dos resistores em paralelo... De novo, cara! Lembrando que o volts dos resistores em paralelo é o volts do REC paralelo. Então aqui eu vou ter o U é igual a 40 vezes 0,25. Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Então eu vou dividir 40 por 4, que vai dar 10 volts. Firmeza? Então eu tenho 10 volts para o 2, eu tenho 10 volts para o 3 e eu tenho 10 volts para o REC. Teacher, lá no começo você falou 10 como exemplo. Você já estava dando a resposta? Tem algum jeito? Não, eu falei o 10 como exemplo mesmo, infelizmente deu certo, mas esse 10 aí, firmeza? Então volta lá, agora vamos ler a segunda parte do exercício, que é quando ele pede a corrente elétrica que passa pelo R3. Bom, agora que eu sei
e ele tem 10 volts e o R3 tem 50 ohms, não vai ter problema nenhum. There is no problema to you understand. Eu vou ter aqui o U como sendo 10, o R que vale 50, ele falou do R3, então eu vou botar aqui um I3. Show? Teacher, I3 não é tão bom não, usa um I7 que é mais rápido. Nossa, que piada de nerd, hein? Aqui eu vou colocar I3 igual a 0,2 ampere. Pronto, olha lá, seu corretor já entendeu tudo, que essa é a corrente elétrica do resistor 3. Da hora, né? Agora vamos lá. Só para dar um let's remember, na B, ele fala assim, let's remember porque eu nem li antes, né? Sabendo que a força eletromotriz da bateria é 12 volts, força eletromotriz é aquele Ezinho estranho, e que a diferença de potencial entre A e B indicados na figura é de 11,9 volts, calcule o valor da resistência interna da bateria em ohms e determine a potência dissipada na forma de calor em watts pela bateria. Então só vamos lembrar aqui de uma coisinha muito importante. URI é a quantidade de volts dentro de um resistor. Se ele falou que o gerador dá 12, mas ele manda para os resistores 11,9, eu já sei que a quantidade de volts na resistência interna é 0,1. Eu poderia resolver esse exercício fazendo um URI para resistência interna e acabou. Eu também posso fazer esse exercício colocando a equação do gerador. E aí, mano, quer fazer de qual jeito? Já sei, você quer dos dois, né? Para ver qual que seria mais rápido? Haha, então vai. Eu consegui ouvir daqui e eu vou te respeitar. Olha o que eu poderia fazer. Eu poderia fazer assim, ó. Formulinha do R menos U igual a E menos R vezes I. Ele falou que aqui tem 11,9. Aqui eu vou ter 12 menos o R vezes 0,25. A hora que eu jogar o R lá para o outro lado, vai ficar R igual 0,1 dividido por 0,25. Eu não vou ficar fazendo muito continhas de passo a passo aqui, porque se você está procurando exercício da Unifesp, eu tenho certeza que você já é uma pessoa que está no nível advanced. Então volta aqui, ó. Eu tenho 0,1 dividido por 0,25, que vai dar um grande valor aqui de 0,4 ohms. Eu falei que dava para fazer de outro jeito, não dava? Dava. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer só o resistor interno. Só a resistência interna. Então, resistor interno. Eu sei que a diferença de 12 menos 11,9 é de 0,1 volt. Então, eu vou dar esse 0,1 volt para a resistência interna. Como? Eu vou fazer a formulinha do URI. E eu vou colocar 0,1 igual a R vezes 0,25. Você acabou de enxergar que você vai chegar na mesma resposta, né? Mas é óbvio, estranho seria se as respostas fossem diferentes. Aí sim seria estranho. Depois ele pede pra gente que a gente faça o quê? Ferinhas, que a gente calcule a potência dissipada. E a potência dissipada, a gente lembra que tem 3 formas de calcular a potência. Π por quadrado e π quadrado. O por quadrado, você vai usar no exercício do chuveiro, quando ele fala que a resistência é variável. Fica atento nisso. O π é o que a gente mais vai usar dentro dos circuitos elétricos. Mas quando ele fala em potência dissipada, é interessante a gente vir para o π quadrado. Então vamos para o π quadrado aqui. Potência dissipada é a resistência vezes o I ao quadrado. Lembrando que eu estou usando o 0,25, porque o 0,25 é a corrente que vem, se divide no paralelo, mas depois ela se junta. Então, se ela passou pelo R1, é a mesma que vai passar pelo gerador. Da hora! Então, esse R aqui vai ser 0,4 vezes 0,25 ao quadrado. Show de bola! Continuando aqui, então, lembrando só de uma coisinha, a corrente elétrica sempre sai do mais para o menos. Isso no sentido convencional. No circuito elétrico, pode parecer algo não tão importante assim, mas quando a gente vai estudar eletromagnetismo, a gente pode ficar meio confuso nesse rolê. Então, sair do mais e ir para o menos é muito importante. Por quê? No eletromag, o sentido da corrente muda tudo. Regra mão direita, regra mão esquerda. Lembrou? Então, já vai aproveitando a necessidade para decorar esse conceito extremamente importante. Parece bobinho, mas é importante pra caramba. Então, eu vou ter 0,4 vezes o 0,25 ao quadrado. Lembrando que se 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4, aqui no caso eu estou dividindo por 16, porque está ao quadrado. Olha que da hora, olha que legal. Então eu vou ter 0,4 dividido por 16. Esse número aqui vai dar incríveis
0,25 watts. Show de bola, show de bola. Mas como o exercício aí vos deu alguns valores em notação científica, você poderia colocar uma resposta mais bonita de 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Lembrando, andei uma casa para a direita, subtrai 1 da potência. Quando o número não tem potência, é a mesma coisa que 10 elevado a 0. Então é só um número, andou 2, 10 elevado a 2 ou menos 2. Para a esquerda, soma, para a direita, subtrai. Firmeza total, e espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado da resolução, e espero também de coração o seu like. Firmeza, valeu!